Caso surpreendente. O Nair começa o vídeo dizendo que ele não vai mentir e fala que essa garota faz o estilo dele. Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta o nome dela, mas ela não perde tempo e já diz que tem namorado. Ele pergunta se ele não pode saber o nome dela, mas ela diz que isso não é da conta dele. Então ele pergunta se realmente ela precisa ser tão rude. Ela diz que 100% dos homens que abordam ela assim na rua têm segundas intenções. Ele pergunta como ela sabe que ele é um desses. E como ela diz que não tem tempo para isso agora, ele deseja para ela um ótimo dia. Mas antes dele entrar no carro, ela pede para ele esperar, e ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não ouviu, então ela repete novamente. E ele diz que é claro que o carro é dele. Ela pergunta para onde ele está indo e ele fala que está indo tocar os negócios dele. Ela diz que voltou porque ele queria falar com ela, e ele fala que queria, mas que agora ele precisa ir. Ela diz que ele não precisa falar assim com ela. Ele diz que ela também falou assim com ele, e como ela disse que tem namorado, ele respeita isso. Ela fala que disse que tinha um namorado porque não o conhecia, e ele diz que ela ainda não o conhece. Ela fala que é verdade, mas que eles podem se conhecer. Ele fala que se realmente ela estivesse interessada, teria falado com ele no começo. Mas como ela insiste, ele pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dele é Gabi, então ele fala que é um prazer conhecê-la, e ela diz também que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que dá pra ver que ela caprichou quando saiu de casa, e ela pergunta se ele gostou. Ele fala que gostou e pede pra ela dar uma volta. Ele pergunta quantas tatuagens ela tem. Ela diz que tem 6 e pergunta se ele também tem. E depois que ele diz que tem uma no ombro, ela fala que depois gostaria de ver. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que só estava indo buscar alguma coisa para comer. Ele fala que entende e diz que foi um prazer e que vai nessa. E já ela pede para ele esperar e pergunta para onde ele vai. Ele diz que não quer perder o tempo dele e já ela fala que eles poderiam sair. Ele fala que não gostou daquela energia negativa do começo da conversa. Ela pergunta que energia ele está falando, e fala que isso aconteceu porque ela não o conhecia, mas que agora ela gostaria muito de poder conhecê-lo. Ele pergunta por que ela acha que agora ele deveria dar o tempo dele para ela. Ela diz que eles poderiam conversar e que depois, quem sabe, eles poderiam sair para algum lugar. Ele fala que tudo bem e diz para ela entrar no carro. Ele fala para ela abrir a porta, mas ela diz que não está conseguindo abrir. Então ele pede para ela puxar a maçaneta. E como ela não consegue, ele pede para ela puxar com força. Ela fala que não está conseguindo e ele diz que já sabe o que está acontecendo. Ele fala que não deve estar abrindo porque ela é interesseira. Ela diz que não está entendendo e ele diz que não está abrindo porque ela é interesseira. Ela bate no vidro do carro, mas ele pede para ela não fazer isso. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que não vai abrir para ela. E termina dizendo que ele não gosta de levar interesseiras para sair. O Kilo pede com licença e pergunta para onde ela vai. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e se apresenta. E depois que ela diz que está indo para o shopping, ele pergunta se ela está indo fazer compras e se ele também pode ir. Ela pergunta se ele precisa comprar alguma coisa e ele diz que não, mas que ele pode ser o guarda-costas dela. Ela fala que não precisa e em seguida diz que só vai comprar umas coisas rápido. E já ele diz que não está podendo se dar o luxo de comprar muitas coisas porque no momento ele está desempregado. Ela diz que isso é uma pena. Ele fala que é verdade e pergunta de onde ela é. Ela fala que é de Pearland e já ele diz que é de Houston, Texas, e ele acaba descobrindo que ele morava muito perto dela. Ele pergunta o que ela acha sobre a aparência dele. Ela diz que ele está bem e que ela gostou do tênis dele, mas que ficaria melhor se o cordão dele tivesse um diamante maior. Ele fala que entende, mas que não faz muita diferença, já que o cordão dele é falso. Ela diz que ele não deveria sair dizendo isso por aí. Ele fala que disse a verdade e já ela diz que ele precisa melhorar o estilo dele. E o Kilo, percebendo que a conversa não estava progredindo, ele se despede dela. Ele diz que é claro que o cordão dele não é falso. E quando ela se aproxima, ele fala que ela não precisa bater na porta porque ele a viu. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que está indo para casa dele. Ela pergunta se ele está livre e também pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é dele, que aquele estabelecimento ali atrás também é da família dele. Ela diz que dá pra ver que ele não está indo mal e em seguida fala que talvez ele possa levá-la no shopping. Ele fala que não sabe porque agora ele está com pressa. E em seguida fala que o cordão dele é verdadeiro e diz que estava brincando. Ela diz que já imaginava e que
agora, depois de ver o carro dele, ela tem certeza. Ele pede pra ela dizer o nome dela novamente, ela fala que o nome dela é Aja. Ele diz que o nome dele é Kilo, e em seguida fala que ela estava indo fazer compras e pergunta se não é isso. Ela diz que sim, então ele fala que estava dando uma volta para conhecer novas pessoas e que ele gostou dela, mas que pena que ele não preenche os requisitos dela. Então ela diz que talvez ela tenha cometido um erro. Ele pergunta se ela acha que foi um erro e pede para ela entrar no carro. E dentro do carro ele pergunta por que logo de começo ela não se interessou por ele. Ela diz porque não o conhecia, mas que pensou melhor e que resolveu mudar de ideia. Ele fala que também pensou melhor e que mudou de ideia e pede pra ela puxar a maçaneta. Ela fala que não entendeu e ele diz que isso é pra ela sair do carro. Ele fala que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la, mas já ela diz que pra ela não foi. O Nate começa o vídeo dizendo que essa garota é muito bonita. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz pra ele que ela está no telefone. Ele fala que realmente ele está perdido e pergunta se ela pode ajudar. E como mais uma vez ela diz pra ele que está no telefone, ele se despede dela. Ela tenta falar com ele, mas ele não entende. Então ela pergunta se esse carro é dele, e ele diz que sim. Ele fala que estava procurando um restaurante e pergunta se ela conhece ou se ela conhece um outro lugar melhor. Ela fala que conhece os 3 lugares ali perto e pede desculpas e fala pra ele que ela estava no telefone. E depois que ele pergunta se era o namorado dela ou algo do tipo, ela fala que não e conta pra ele que era uma amiga dela ligando, já que é o aniversário dela. Ele dá os parabéns pra ela e diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e em seguida ele pede o número dela. Mas como ela se faz de difícil pra dar o número pra ele, ele fala que vai nessa. Mas por final ela acaba resolvendo dar o número pra ele. Ela fala que seria bom eles saírem dessa chuva. Então ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela diz que sim. E dentro do carro ele pergunta pra ela o que está acontecendo com esse tempo. E já ela diz pra ele que agora é temporada de furacões. Ele fala que ela deveria ter trago o casaco e já ela pergunta de onde ele é. Ele fala que na verdade ele veio da Trindade, mas que agora ele mora em Los Angeles. Ela pergunta onde fica a Trindade e ele diz pra ela que fica no Caribe. Ela pergunta se ele estava indo encontrar a namorada dele, e ele diz pra ela que a namorada dele foi almoçar com os pais dela. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. E como ela meio que brincando e meio que falando a verdade, diz pra ele que talvez ela seja a próxima namorada dele, ele pergunta se ela quer que ele seja o namorado dela. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela acabou de conhecê-la. Ela fala que não está dizendo nada, mas que nunca se sabe. Já nesse momento da conversa, ele fala que precisa ser sincero e diz que ele gostou muito dela, mas que ele tá achando que ela é interesseira. Ela pergunta se ele está preocupado com isso e já ele fala pra ela que ele não gosta de interesseiras e que ele ouviu que em Miami tem muitas interesseiras. Ela diz pra ele que ela não é nada disso que ele está pensando e que ela não é interesseira. E já ele pergunta se ela está sendo sincera e se ela não entrou no carro só porque está chovendo. Ela fala que não é por causa disso e que eles estão ali agora e que eles devem viver a vida. Ele fala que entende, mas que ele ainda está sentido porque ela acabou de rejeitá-lo. Ele fala que ele sabe que ela mudou de ideia depois de ver o carro dele, e que ele acha que eles vão desperdiçar o tempo um do outro e que é melhor ela seguir o caminho dela, e que ele acha que eles estão perdendo tempo porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que vai embora, mas que ele tem o telefone dela e que se ele mudar de ideia é só ligar pra ela. Ele deseja um ótimo dia pra ela e fala que não adianta esperar porque ele não vai ligar pra ela. O Nate vai caminhando na direção dessa garota e fala que nós vamos descobrir o que ela tem pra dizer. Ele pergunta como ela vai e depois que ela diz pra ele que está tudo bem, ele fala que o nome dele é Nate e pergunta o nome dela. E dá pra perceber que ela não faz muita questão de apertar a mão dele, então ele pergunta por que ela está andando na chuva.
Ela diz pra ele que saiu rápido de casa e que nem lembrou de pegar o guarda-chuva. Ele pede o número de telefone dela, mas ela diz que não. Mas assim, de repente, ela resolve mudar de ideia e fala que não quis dar o número pra ele para ela não ficar ali pegando chuva. Ela diz que estava tentando não se molhar, mas que se for rápido tudo bem. Ele fala que vai ser rápido e pergunta para onde ela estava indo. E depois que ela diz para ele que ela estava descendo a rua para um lugar não muito longe dali, ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que não. Ele pergunta se no momento ela só está querendo curtir a vida. E já ela pergunta por que ele está dizendo isso. E já ele diz que ele só está querendo ir direto ao ponto. E ela tenta deixar claro pra ele que ela é solteira, mas que ela não é uma garota fácil. Ele fala que é bom saber disso e que talvez ela esteja precisando encontrar a pessoa certa. E pergunta se ela quer entrar no carro. E ela acaba aceitando. E nesse momento da conversa, o Nate pergunta se ela é de Miami. Então ela diz pra ele que ela é de Miami, mas que ela é brasileira. Ele diz pra ela que ele gosta muito da comida brasileira e ela diz pra ele que realmente a comida é muito boa. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer no resto do dia. E como ela diz pra ele que não sabe, ele pergunta pra onde ela estava indo. Ela diz que só estava indo dar um passeio e ele pergunta se ela ia fazer isso debaixo de chuva. Ela diz que sim e com aquele jeitinho brasileiro, ela fala que ela é do signo de Aquário e que eles gostam de água. E nesse momento ele pergunta se realmente ela não tem namorado. E ela diz que não e fala por que ele está perguntando isso. Ele fala que no começo ele tentou se aproximar de uma forma educada, mas que ela não deu nenhuma chance para ele. Ela diz que se é assim que ele vê, tudo bem. Ele pergunta se ela também não acha isso e fala que ele foi legal e fez até um elogio. E em seguida ele perde um pouco a paciência e pergunta se ela perdeu os olhos dela nele. Então ela diz pra ele que ela só está olhando pra ele enquanto ele fala. Então ele diz pra ela que ele não sente sinceridade nela e que depois que ela viu o carro dele, facilmente ela deu o número pra ele e que ele não gosta de pessoas assim. Ela diz pra ele que é assim que ele vê as coisas e que não tem como ela fazer ele mudar de ideia. Ele fala que realmente não vai mudar de ideia e que ela já ficou muito tempo nesse banco confortável, mas que já chegou a hora dela pegar o caminho dela. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e ele diz que sim. Então ela diz pra ele que já que a presença dela não é desejável, ela vai embora. Dessa vez, o Nair resolveu abordar esse casal, vamos ver o que ele vai aprontar. Ele pede desculpas por estar incomodando e pergunta se eles conhecem algum bom restaurante por ali. E depois que o namorado dela dá algumas dicas pra ele, o Nair começa a ter um comportamento não muito comum. Ele pergunta se ela também tem alguma dica pra ele e fala também que ela tem um cheiro muito bom. Em seguida, o Nair fala que ela tá muito bonita e ela agradece e sugere alguns lugares pra ele. E já nesse momento, o Nair pergunta o que eles estão pensando em fazer e fala que ele acabou de se mudar e pergunta se eles não gostariam de fazer uma nova amizade. E o namorado dela fala para o Nair que ele não tem nenhum amigo e que vai continuar assim. Então o Nair fala que o objetivo dele realmente é fazer uma nova amizade e pergunta se ela também concorda com o namorado dela. E como ela deixa muito claro que não está interessada em fazer amizade com o Nair, ele pede desculpas por incomodar e agradece. E é claro que o namorado dela fica sem entender quando ela o deixa pra trás e vai em direção ao carro. O Nair fala pra ela que não é pra ela sair abrindo a porta do carro dele assim e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ficou preocupada e que quer ter certeza que ele vai encontrar o lugar. Ele fala que ele ia rodar pra tentar encontrar o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é muito longe dali e diz que vai mostrar pra ele.
E nesse momento, Nair fala para o namorado dela que o telefone dele está descarregado e pergunta se tem algum problema a namorada dele mostrar o lugar para ele. E é claro que o namorado dela não aceita, mas ela diz que o carro do Nair só tem 2 lugares e por isso que não dá para levá-lo. Então o Nair fala que vai abrir a porta para ela e diz que vai ser muito rápido. O namorado dela pergunta se ela tá falando sério e se realmente ela vai fazer isso. E já o Nair fala para ele que não vai demorar mais do que 30 minutos. Ele pergunta para o Nair se ele realmente vai fazer isso com ele. Então, nesse momento, o Nair conta para ele que é uma pegadinha e que eles estão procurando interesseiras. E fala que se ele quiser, ele vai contar para ela o que está acontecendo e que eles podem sair para beber alguma coisa. E como o namorado dela aceita, ele pede por gentileza que ela saia do carro para ele poder falar com ela. E em outras palavras, o Nair fala para ela que ela não pensou 2 vezes e jogou o namorado dela para o escanteio. Ele pede para o namorado dela entrar no carro e fala que ele não merece uma namorada interesseira. Ela diz que só estava tentando ajudar, e já o Nair pede para ela não encostar no carro. O Nate pergunta como ela vai, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta para onde ela está indo. Mas ela responde dizendo que ela precisa ir. Ele pergunta o nome dela e ela fala o nome para ele e também fala mais uma vez que ela precisa ir. Ele pergunta se ela está atrasada e fala que ele quer falar com ela muito rápido. Ela diz que ela não tem tempo para falar com ele, que ela não precisa de um homem. Ele fala que não disse isso e que ele só está tentando conhecê-la. Ele fala que ela não precisava ser tão rude e em seguida pede o número dela. Ela diz pra ele que ela está bem, mas ele fala que ela pode ficar melhor. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e que só não está interessada. E depois de várias tentativas, ele se despede dela. Mas agora ela volta dizendo que pensou melhor e que ela acha que eles podem se conhecer. Mas como ela fala que não entendeu, então ele repete novamente. Ele pergunta se isso é verdade e pede para ela chegar mais perto. Ele pede para ela falar o nome dela novamente e ela fala que o nome dela é Rihanna. Ele pede o número dela e ela fala que é claro e diz para ele que eles deveriam dar uma volta para poder se conhecer. Ele fala que é uma ótima ideia, mas que ele gostaria de ter o número dela. E depois que ela fala que tudo bem, ele pergunta se ela mora ali mesmo naquela cidade. E como ela diz que sim, ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje à noite. Ela fala que ainda não sabe, mas que ela está com o tempo livre hoje. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa muito importante agora. E como ela diz que não, ele sugere para que ela entre no carro para que eles continuem a conversa. Então ela responde dizendo que com certeza vai ser melhor eles entrarem, já que ali já está ficando muito quente. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que precisa ser sincero. E fala pra ela que o que está incomodando ele é que antes de ver o carro ela não estava interessada nele. Então ela pergunta e daí? Ele fala e daí que ela é uma interesseira. Ela pergunta e se ela não for interesseira, mas ele fala que ele tem certeza que ela é. Então ela pergunta por quê. Ele fala que ela não quis falar com ele, mas assim que ela viu o carro, instantaneamente ela veio falar com ele. Ela diz que é verdade e fala que ela voltou porque ela viu que ele era um homem trabalhador. Ele fala que se ela tivesse parado para falar com ele, ela teria descoberto isso, mas que ficou claro que ele não faz o tipo dela. E em seguida ele fala também que tudo isso só mostra que ela é interesseira. E depois que ela pergunta se ele não está acostumado com isso, ele fala que está começando a se acostumar com esse tipo de coisa e pede para ela ter uma boa caminhada. E ela diz que ele não precisa dizer 2 vezes porque ela vai sair do carro dele. O Nate aborda essa garota e pergunta se ela tem algum trocado. Ela diz que não tem nada com ela, então ele fala que ainda assim ele agradece. Ela pergunta o nome do cachorrinho dele e fala que ele é muito fofo. O Nate fala que o nome dele é Rocco e também pergunta o nome dela.
E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela mora ali mesmo. Mas ela diz pra ele que ela mora em outro bairro. E depois que ele pergunta quanto tempo ela mora na cidade, ela fala que aproximadamente há uns 2 anos. Ela diz pra ele que ela não quer ser inconveniente, mas que ele é muito jovem para estar na rua. Então ele conta pra ela que ele se mudou pra cidade pra tentar ser ator e que acabou gastando muito dinheiro com festas e que não saiu do jeito que ele tinha planejado. Ela pergunta se ele tem família ou amigos. Ele diz que tem amigos, mas que não apareceu ninguém pra ajudá-lo e que também tem pouco tempo que ele e o Rocco estão na rua. E já nesse momento ela pede pra ele esperar que ela vai buscar alguma coisa pra ele comer e já está voltando. Ele fala que ela realmente voltou e agradece. Ela diz que ela está fazendo isso porque ela sente que ele é uma boa pessoa e, como ela disse, ele tem potencial. Ele pergunta se ela tem certeza disso. E como ela diz que sim, ele agradece e dá um abraço nela. E é claro, ele devolve o dinheiro para ela e em seguida mostra a câmera.